Olá, internautas da Gazeta do Povo. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que vai mexer muito com a sua vida, que é a aposentadoria. Eu sou a Fernanda Trisotto, sou editora de República, estou aqui com o Fernando Jasper, o Guido Orges, também editores de República, e a gente vai começar conversando sobre a aposentadoria. Parece que teve alguma novidade, reforma da Previdência andou. O que aconteceu, Guido? Bom, na noite de quarta-feira, o presidente Michel Temer fez um jantar no qual ele apresentou um novo texto para a reforma da Previdência, que substitui um texto que já está na Câmara tramitando, né? Ele estava pronto para ir plenário para votação, mas os deputados já tinham passado o recado para o presidente, para o governo, de que eles não queriam votar o texto da maneira que tinha sido aprovado na Comissão Especial da Reforma. Esse novo texto ele traz algumas mudanças em relação ao texto original, que são coisas que foram retiradas da reforma. Não existe mais mudanças para aposentadoria rural, que estava previsto no texto original. O tempo mínimo de contribuição vai ser diferente do que estava sendo debatido até então. A idade mínima deve continuar o que estava sendo debatido, com 62 anos para mulheres e 65 para homens, mas com alguma mudança na regra de transição também. E aí esses detalhes a gente pode ir comentando na sequência. Sim, então o governo decidiu fazer uma reforma mais leve, mais light, para conseguir tentar aprovar alguma coisa. É um dos objetivos do Michel Temer, ele já conseguiu aprovar a reforma trabalhista, mas a da Previdência estava empacada, estava difícil de tramitar. Os deputados e os senadores não querem se meter nesse assunto agora, ainda na véspera de um ano eleitoral. Todo mundo quer conseguir a sua reeleição ali, garantir, ninguém queria se comprometer com uma reforma tão ampla. Então a gente teve algumas mudanças, como o Guido disse, ela foi desidratada, ela é bem mais leve, e quem vai explicar melhor para a gente o que vai acontecer é o Fernando Jasper. O que tem de idade mínima agora, Jasper? O que é essa mudança para a idade mínima? Pois é, depois de um período de transição, que vai durar aí quase 2 décadas, a idade mínima vai ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para homens. Ninguém vai se aposentar antes disso, após a transição. Mas essa transição começa lá a partir de 2018, com as mulheres se aposentando no mínimo aos 53 anos e os homens aos 55. E aí isso vai sendo elevado gradualmente, para que não haja um impacto tão forte de primeira, né? A regra para o servidor público vai ser bastante parecida, muda o tempo da transição. Para o servidor público a transição vai ser mais rápida. Até o fim da próxima década, tanto homens quanto mulheres que trabalham no serviço público já vão estar obedecendo a essa nova idade mínima aí de 62 anos, no caso dos homens, 62 anos no caso das mulheres, e 65 anos no caso dos homens. Essa é a principal questão. Agora, como eu disse, tem uma regra de transição, não vale imediatamente. O que vale imediatamente é aquele, no caso do regime geral do INSS, 53 anos para mulheres, 55 anos para homens. E no serviço público começa como já é hoje. O serviço público já tem uma idade mínima que é de 60 anos para mulheres e 55 anos para mulheres e 60 anos para os homens. Então, eles partem já de um patamar mais alto no serviço público, então por isso que se diz que a reforma vai ser um pouco mais dura com o funcionalismo. O governo tem esse discurso de que vai combater privilégios. Agora, tem exceções. Essa regra geral dos servidores não vale para alguns grupos específicos, principalmente aí, policiais, que terão uma idade mínima de 55 anos, já a partir de 2018, e sem regra de transição, não vai aumentar essa idade. E para professores, eles começam aí, eu vou pegar minhas anotações, conforme, depende de onde o professor dá aula, né? Por exemplo, no regime próprio, né, os professores que são funcionários públicos, parte de 50 anos a idade mínima para mulheres, 55 para homens, e no caso do regime geral, quem dá aulas na rede particular, começa a idade mínima em 48 anos para as mulheres e 50 anos para os homens. Depois de um período de transição, a idade mínima para professores, de qualquer, tanto da rede pública quanto da rede privada, será de 60 anos. Não será aquele 62 e 65. Será 60 anos tanto para professoras quanto para professores. No caso dos policiais, como eu disse antes, é 55 anos para ambos os sexos.
E, Fernando, teve mais uma mudança que diz respeito ao tempo de contribuição. Quanto tempo mínimo você precisa contribuir para ter direito à aposentadoria? O que mudou? Sim, hoje no INSS o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Então, quem se aposenta por idade, por exemplo, né, homens, mulheres, enfim, tem que ter contribuído por no mínimo 15 anos. O governo queria aumentar esse prazo, aumentar essa contribuição mínima para 25 anos. É uma medida que, algumas vezes na Gazeta, em outras matérias a gente já mostrou, dificultaria bastante a aposentadoria para os mais pobres. Por quê? O mais pobre ele já se aposenta mais tarde hoje. Ele não consegue juntar muitas contribuições e ele acaba se aposentando aos 60 anos, as mulheres, ou a partir dos 65, os homens, que é praticamente a nova regra, muito parecido com a nova regra de idade mínima. Por quê? Porque não conseguiam contribuir pelos 30 ou 35 anos da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ao subir de 15 para 25 anos a contribuição mínima, o governo prejudicava um pouco mais os mais pobres, porque eles não conseguem, geralmente, juntar tanta contribuição. Eles têm uma carreira de trabalho mais instável, ficam muito tempo na informalidade ou mesmo desempregados, não conseguem contribuir, né, não estão ali registrados formalmente, com assinatura na carteira de trabalho, não conseguem contribuir. O que o governo fez? Retirou esses 25 anos e voltou aos 15. Então o tempo de contribuição no INSS não muda, continua sendo o mínimo de 15 anos, que já é a regra atual. Essa é uma grande concessão quando se fala que não se quer prejudicar os mais pobres, porque justamente elevar para 25 ia afetar um pouco, ia dificultar bastante para eles. Então essa é uma das principais concessões do governo. No caso do serviço público, aí sim vai ter uma diferença, vai ser 25 anos. Então o mínimo de contribuição no INSS, 15 anos, e no setor público, 25 anos. Nisso o governo não voltou atrás. Novamente, para os servidores fica a regra um pouco mais rígida, o governo aí justificando de certa forma essa ideia dele de combater o que ele chama de privilégios. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre algum assunto específico da reforma da Previdência, você pode deixar um comentário aqui embaixo da nossa live. Se a gente souber a resposta na hora, a gente já vai responder para vocês, senão a gente volta aqui e comenta mais tarde. Aqui também temos o leitor Gilson Alves. Guido, ele quer saber o que a gente acha dessa nova mudança. Bom, a primeira coisa, né, a reforma da Previdência é uma mudança necessária para o país. Hoje o que o Brasil gasta com Previdência já é mais do que países com populações muito mais velhas do que a brasileira, como o Japão e a Alemanha. É insustentável no longo prazo se manter o sistema atual de aposentadorias com um número expressivo de pessoas conseguindo aposentadorias integrais, ou pelo teto, pelo maior valor possível para elas, com 52 a 55 anos de idade. As pessoas, em média, vão viver até 77, 80 anos, dependendo se for homem ou mulher. E o desequilíbrio nas contas públicas provocado por esse sistema se tornou insustentável. Para esse ano, a gente tem um déficit de 150 bilhões de reais no regime geral de previdência, mais 70 bilhões no regime próprio. Somando, a gente já está gastando, o país está gastando mais de 230, 240 bilhões do Tesouro para cobrir pensões e aposentadorias. Se esse ritmo de crescimento continuar nos próximos anos, a gente vai ver aí 50%, 60% do orçamento todo da União sendo direcionado para esse gasto, que não é o gasto mais produtivo quando a gente olha todas as funções públicas, né? O governo tem que continuar pagando custos de saúde, de educação, o salário dos servidores, que ocupam aí 10% dos gastos públicos. Então, a conta não vai fechar nos próximos 2 ou 3 anos se não for feita uma reforma rapidamente. É interessante colocar que o texto, da maneira que veio, ele é muito parecido com o texto que a gente tinha na aprovação da comissão. Ele foi desidratado em pontos que eram mais difíceis de se aprovar no Congresso, como a aposentadoria rural, que teria contribuição individual de agricultores, por exemplo, que é uma coisa que não estava sendo bem aceita no Congresso. Mas ela mantém alguns pontos bem interessantes do ponto de vista de contas públicas.
O primeiro deles é que a idade mínima começa a valer já na promulgação da lei. Ela não é a idade mínima de 62 para mulheres e 65 para homens, ela tem uma transição. Mas vamos pensar hipoteticamente, um homem com 53 anos que tenha 29 de contribuição, ele trabalharia mais um ano, 34 de contribuição, ele trabalharia apenas um ano pela regra atual. Na data de promulgação, ele vai ter que ir até os 55 anos, o que daria mais 2 ou 3 anos, dependendo ali de quantos meses ele tem que contar, teria contado já de contribuição. Isso vai dar um fôlego imediato para o caixa do governo. O número de pessoas se aposentando já na promulgação da lei vai ser menor do que a gente tem atualmente. A regra atual, que é 85-95, aquela somatória de tempo de contribuição e tempo de idade, ela deixa de existir, você passa a ter a idade mínima já valendo, né? Então, estou acompanhando aqui o que os nossos leitores estão escrevendo aqui no nosso Facebook. A gente tem uma dúvida boa aqui da Jussara Monteiro, que ela quer saber o que acontece com quem é pensionista, que já recebe mais uma pensão e uma aposentadoria. O que acontece com essas pessoas? As pessoas que já recebem pensão e as pessoas que já recebem aposentadoria, elas têm direito adquirido. Então, para elas não tem mudança. As novas regras valem para as novas pensões, para o que acontecer daqui para frente. Ou seja, se o pai, o marido, a esposa, enfim, falecerem, aí vão valer as novas regras a partir do momento em que a reforma for aprovada. Vale lembrar que a reforma ainda não foi aprovada. A gente está falando aqui das regras que estão sendo propostas agora pelo governo, que ainda precisam passar pela Câmara, e a avaliação política é que é difícil isso acontecer. É possível que não passe reforma alguma e que a gente não tenha, neste momento, mudança alguma na Previdência. Mas, para reforçar, então, as regras valem para quem não tem direito adquirido. Quem já recebe pensão, quem já recebe aposentadoria, ou até mesmo quem, no caso da aposentadoria, quem já preenche os requisitos atuais, mas não se aposentou, não pediu aposentadoria, tem direito adquirido, vai poder se aposentar dentro das regras atuais. A reforma vai mexer com quem ainda não alcançou os requisitos no momento em que ela for aprovada e entrar em vigor. Então, quer dizer, entrou em vigor a reforma, quem não tinha direito àquela altura vai ter que seguir as novas regras, dependendo da categoria, dependendo da regra de transição, enfim, aí caso a caso, né? Só colocando uma questão das pensões na proposta que o governo encaminhou, o acúmulo só vai ser possível acumular uma pensão com uma aposentadoria até 2 salários mínimos. Acima disso, a pessoa vai ter que escolher um maior valor. É uma mudança bem grande, porque hoje é possível fazer o acúmulo de pensão com aposentadorias, e essa é uma das grandes razões, um grande provocador de déficit na Previdência. Até porque a gente tem que entender, que algumas pessoas podem entender que é um direito adquirido, porque a pensão foi paga ao longo da vida e é um direito, mas o direito à pensão e à aposentadoria não é um seguro com o qual você conta porque você pagou. Ele vai sendo pago conforme o governo arrecada. Então a gente não deve entendê-lo como um seguro que no fim te dá um benefício que você contratou ao longo da vida, né? As regras vão mudando de acordo com as condições de pagamento da sociedade, né? A gente tem aqui uma dúvida do Edélcio Xavier Ertel. Ele diz assim: bom dia, já tenho 25 anos de contribuição, quantos anos ainda vou ter que trabalhar com a reforma? Vai depender da idade também que ele tem, né, porque Fernando? Porque os 25 anos são o mínimo, né? Vai ser o mínimo exigido. Mas existe, na regra de transição, tem uma minúcia, né, que a gente não citou anteriormente, que é o seguinte: ele é o homem, no caso, então para o homem hoje, para você se aposentar por tempo de contribuição, você tem que contribuir por 35 anos. No caso dele, que já contribuiu por 25, faltam 10. O governo instituiu um pedágio de 30%. Então, além desses 10 anos que faltavam, vai ter que trabalhar 30% a mais, vai para 13 anos. E aí sim, depois que ele terminou esse período, né, trabalhou esses 13 anos faltantes, ele vai olhar qual que é a idade mínima vigente naquele ano. Vamos supor que ele termine isso lá em 2028, 2030. Vai valer a idade mínima em vigor naquele ano. Pode ser que ele já tenha atingido a idade mínima, pode ser que não. Se ele não tiver atingido a idade mínima em vigor naquele ano, varia conforme a tabela divulgada pelo governo,
ele vai ter que trabalhar até cumprir isso. Então, quer dizer, a idade mínima é para quem, depois que a pessoa cumprir esse pedágio, esse adicional de 30%, em relação ao que faltava para se aposentar pela regra atual, aí sim ela vai ter que olhar qual que é a idade mínima vigente naquele ano. Então, repetindo no caso dele, trabalhou por 25 anos, pela regra atual faltam 10, vai ter que cumprir um pedágio de 30%, então mais 3. Então vai ter que trabalhar, já trabalhou 25, vai ter que contribuir por mais 13, e aí, quando terminar isso, olhar qual que é a idade mínima vigente no ano em que ele terminar de cumprir esse pedágio. Os 25 anos vão ser uma exigência mínima, né? E normalmente vai ser observado no caso de quem já tiver lá a idade mínima proposta pelo governo, mas tem esse pedágio, é uma conta bem complicadinha. Esse é um aspecto que foi bastante criticado na reforma, que é a dificuldade que as pessoas terão para calcular, para ter uma ideia de quando vão se aposentar. Nas matérias que a gente publicou e no especial que a gente tem ali, tudo sobre a reforma da Previdência, publicado aqui na Gazeta, está no nosso site hoje, inclusive, tem a tabela, tem a explicação, né, para quem quiser ir lá olhar com mais calma, ver a explicação, mas não vai, quem já contribuiu por 25 anos não poderá se aposentar automaticamente. Vai depender de estar seguindo essas regras. Então, no caso dele, ainda tem um bom tempo pela frente de contribuição. A gente tem aqui mais os comentários do Samuca Seven, o Wellington Machado, a Madalena Albuquerque, todos com dúvidas nessa linha, assim, a idade que tem, quantos anos de contribuição. É uma conta complexa, é difícil a gente falar assim para vocês, porque a gente também tem que parar para ver. Então, a dica é vocês entrarem na nossa página, tudo sobre a reforma da Previdência. Ali tem a tabela de transição para homem, para mulher, para o regime geral e para servidor público. Vocês vão conseguir tirar ali um pouco mais das dúvidas de vocês sobre isso. Exatamente, só reforçando, esses 25 anos de tempo de contribuição, eles são um mínimo, né? É um mínimo e que depende do cumprimento de outras regras, como essas que a gente falou. Porque senão, realmente, se a reforma viesse a permitir automaticamente uma aposentadoria com 25 anos de contribuição, na verdade ela estaria facilitando a aposentadoria, e é tudo que o governo não quer, e é tudo de que as contas públicas não precisam. A reforma, na prática, ela vai sempre dificultar. Pouca gente vai conseguir se aposentar sem trabalhar um pouquinho a mais. A reforma já entra em vigor no ano que vem, então, para quem está perto da aposentadoria, a reforma atrasa um pouquinho. Para quem está longe da aposentadoria, faltam muitos anos, a reforma atrasa mais a aposentadoria. Só complementando, o jeito da gente olhar a aposentadoria agora é por idade, não é pelo tempo de contribuição. Durante a transição, você vai ter que fazer uma conta do seu tempo de contribuição para ver se você vai poder aproveitar uma idade inferior a 65 anos ou não. Esse benefício de se aposentar aos 55 até 64 anos, ao longo desse tempo de transição, ele é reservado para as pessoas que contarem o tempo de contribuição mais 30% em algum momento desse período. Então, para quem já está com 25 anos para cima de contribuição, vale a pena fazer a conta, porque em algum momento ela vai fechar ali dentro da tabela. Para quem está começando a 15 anos de contribuição para baixo, provavelmente nem adianta fazer essa conta de transição, porque ela não vai trazer nenhum benefício. Você vai ter que esperar mesmo até os mínima. 65 anos de idade. Aqui tem uma dúvida da Regiane Brito, eu acho que é uma dúvida que talvez mais leitores podem ter. Quem nunca trabalhou com registro em carteira consegue se aposentar por idade? Quem nunca trabalhou com registro em carteira não consegue se aposentar nem por idade, que é aquela aposentadoria, aquela modalidade hoje que é mais tarde. O que acontece é que quem não contribuiu o suficiente, né, aquele mínimo de 15 anos no caso do INSS, não conseguiu juntar 15 anos, juntou 14, 13, 12 ou nenhum ano de contribuição, se essa pessoa lá ao fim da vida, tendo completado 65 anos, ao fim da vida não, né? Depois lá de todo o seu tempo de trabalho, porque as pessoas felizmente estão vivendo bem mais do que isso na média. Quem completar esses 65 anos e tiver uma renda per capita baixa, ou seja, tiver uma baixa renda, uma condição praticamente de miséria, pode requerer o benefício de prestação continuada, que é um amparo social que é pago para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência de baixa renda. Tem que cumprir algumas regras. Se eu não estou enganado, numa família de 4 pessoas, lá, a pessoa tem que ganhar menos de 25% do salário mínimo. Então,
realmente é uma situação de pobreza, talvez de miséria. Então, para conseguir se aposentar, entre aspas, não tendo contribuído, essa é a única forma hoje. Então, a aposentadoria convencional tem que contribuir sim. Exatamente, porque você... Todo mundo que é trabalhador, mesmo que você não tenha carteira assinada, você pode sim fazer sua contribuição para a Previdência Social, para o INSS. Se você não contribui, você não vai receber. Exatamente. E isso é justamente uma das causas hoje do problema nas contas da Previdência, nas contas públicas, é que muita gente contribuiu pouco e acaba conseguindo benefício, e isso causa um descasamento ali nas contas, né? Então, quer dizer, você quer se aposentar, você tem que contribuir. Se você não quer contribuir, você vai ter que formar a sua poupança de alguma forma. Uma previdência privada, por exemplo, né? Muita gente que é autônomo, é PJ, é empresário, se quiser ter algum benefício, acaba contribuindo para a previdência privada, né? Então, se quiser se aposentar pela previdência pública, tem que contribuir sim. Do ponto de vista de finanças pessoais, tá? Para quem tem um trabalho informal ou tem trabalha como autônomo, vale a pena ou você contribuir como MEI ou fazer a contribuição individual, pelo menos pelo tempo mínimo, porque pelo menos o salário mínimo está garantido no fim de 15 anos. Pode valer a pena fazer essa contribuição se você não tiver a capacidade de formar sua própria poupança ou uma previdência privada. Ainda formar uma MEI que tem um incentivo bem grande, um valor baixo por mês que você paga, você se torna segurado e pode ser aposentado aí pelo INSS. Eu vi uma questão apresentada agora pela Madalena, que está acompanhando a nossa live. A gente não tem condições de falar com precisão todos os casos, porque a gente não conhece em detalhes os casos de cada um, mas partindo do que vocês estão falando para a gente tenta responder. A Madalena disse, eu tenho 57 anos, me faltam 2 anos de contribuição, eu vou me aposentar? Vai sim. Está faltando 2 anos de contribuição, vai ter que pagar aquele pedágio, 30%, então são 30% além desses 2 anos. E aí, como ela já tem 57 anos, já está acima da idade mínima que vai estar em vigor no ano que vem, que para mulheres é de 53, então ela se aposenta cumprindo esse pedágio. Trabalha esses 2 anos que falta, mais 30%, o que dá uns 4, 8 meses, mais ou menos, fazendo a conta de cabeça agora. Então, em vez de trabalhar 2 anos, trabalha 2 anos e 8 meses. Como a Madalena, no caso, já está acima da idade mínima que entra em vigor para as mulheres no ano que vem, já pode se aposentar. Aqui a gente tem o Wellington Machado, pediu para a gente repetir a página. Tá o link salvo aqui fixado no comentário, mas é tudo sobre a reforma da Previdência. Ali tem um resumo, tá atualizado com como ficaria com essas mudanças que foram propostas ontem. Tá tudo bem certinho ali. Tem mais umas pessoas aqui que estão comentando um assunto que sempre que a gente fala de previdência e de aposentadoria, ele sempre aparece, que é o déficit. Não tem déficit, tem déficit. Resolve esse problema cobrando as empresas que estão devendo? Alguns leitores apontaram aqui a questão da cobrança das dívidas das empresas devedoras. Tem empresas que devem bilhões. Boa parte dessas empresas não existe mais e não vai pagar. A Varig não vai pagar os bilhões que ela deve, a VASP também não, nem a Transbrasil. Tem empresas que estão funcionando e estavam funcionando muitíssimo bem até pouco tempo atrás. O caso mais conhecido é da JBS. A empresa que mais deve para a Previdência e que está em funcionamento, que está aberta a empresa, é a JBS, aquela do Joesley Batista, que conversou com o Temer, tarde da noite, aquela empresa que vocês já conhecem bem agora, sabem quem é. Ela deve mais de 2 bilhões à Previdência. Agora, a JBS renegociou a dívida dela. Ela participou de um daqueles tantos refis que o governo criou. Ela não pagou a contribuição previdenciária na hora certa, ficou devendo. O governo, muito generoso, foi lá abrir um refis e ela aderiu. Está pagando o refis, enquanto estiver pagando nesse parcelamento, a dívida dela é considerada regular. Então tem uma dívida gigantesca que é corrigida pela Selic, que as empresas que refinanciaram estão pagando, vão pagando um pouquinho de cada vez. Agora vamos supor, num cenário bem utópico, que todas as empresas pudessem pagar de uma vez lá os mais de 400 bilhões que elas devem ao INSS. Isso cobriria o rombo do INSS por 1 ou 2 anos. Depois desses 2 anos, você continuaria com o rombo, porque ele é anual, né? Todo ano tem lá um déficit, esse déficit não é acumulado. É 150 bilhões, 200 bilhões, todo ano, ele se repete. Então, quer dizer, você cobraria essa dívida como que por mágica até as empresas falidas pagariam,
E aí, dali 2 anos, o problema estaria existindo ainda, o rombo, que é anual, e não teria mais dívida para cobrar, não teria mais 400 bilhões. Então, não existe mágica. Tem que cobrar as empresas? Tem que cobrar sim, e o governo deveria ser mais efetivo nessa cobrança e menos generoso nos refis que ele concede, ano sim, ano não, ou ultimamente ano sim, ano também, né? Então ele deveria ser menos generoso. Agora, mesmo que ele fosse muito rígido e que as empresas pagassem, não resolve o problema. A população envelhecendo mais rapidamente, a população brasileira está ficando mais velha, menos pessoas estão entrando no mercado de trabalho porque a taxa de fecundidade caiu. Esse problema da Previdência vai continuar. Ninguém está dizendo aqui, repito, que não se deva cobrar as empresas. Tem que cobrar sim, mas o problema, infelizmente, não será resolvido só com isso. E o déficit, ele existe sim. Tem uma contabilidade criativa que diz que não, mas a contabilidade oficial prova que sim. E se não fosse a Previdência, aliás, as contas públicas, apesar de todo o descalabro, de toda a má gestão do governo, elas ainda estariam no azul, mas elas estão no vermelho, porque, ao fim e ao cabo, existe sim um déficit na Previdência e existe na Seguridade. Isso até a contabilidade criativa, paralelo que o pessoal faz, já admite. No ano passado, até na contabilidade criativa, a Seguridade Social ficou no vermelho. A gente não quer dizer que nada mais deve ser feito além dessa reforma. Na verdade, o governo tem outras linhas em que ele deve atuar, algumas coisas ele já está fazendo, por exemplo, revisão de benefícios, né? Existem benefícios por afastamento por doença que ficam ativos por muito mais tempo do que o necessário. Agora está sendo feita essa revisão desses benefícios. E aí tem muita gente que, quando vai fazer agora, depois de 10 anos, recebendo o benefício, vai fazer o exame e vai ver que ela já poderia ter voltado a trabalhar, né? Essa é uma situação que acontece que o governo está tentando analisar, né? Já deveria ter feito, ajuda a reduzir um pouco o déficit, não é a solução de longo prazo, não é o que vai mudar a estrutura demográfica do país, mas tem que ser feito. Outra coisa que o governo poderia fazer e não fez ainda, eu espero que faça, é melhorar a cobrança, por exemplo, do agronegócio, né? Hoje o agronegócio exportador não paga previdência, porque ele exporta, essa é a desculpa, mas se ele usa funcionários, tem um trabalho do cidadão ali envolvido, ele deveria pagar, assim como outras empresas, a indústria que exporta paga INSS dos seus funcionários. A aposentadoria rural saiu do debate nesse momento, a gente entende que o trabalho rural é diferente do urbano, mas em algum momento o país vai ter que decidir como fazer o financiamento da aposentadoria rural, com algum tipo de contribuição do próprio trabalhador, alguma coisa que faça com que o déficit se equilibre ali no caso da agricultura. Cobrança de empresas, das grandes empresas que devem, ela tem que ser feita, e também tem que ser feito um trabalho de formalização. Tem muita empresa pequena e média que decide deliberadamente correr o risco de receber uma multa, de receber uma ação judicial do trabalhador depois e não recolhe, nem registra em carteira, né? A lei obriga ela a registrar o funcionário em carteira e pagar todos os direitos, inclusive pagar o INSS para que ele possa se aposentar depois. Em muitos casos é feito um acordo ali informal, uma contratação. A fiscalização deveria fazer com que essas empresas também recolhessem o INSS, é uma obrigação delas. Exatamente. E agora essa proposta que tá em tramitação, né, ela volta para a Câmara, ela ainda vai ter um caminho complicado, complexo. A gente sabe que vem aí fim de ano, recesso, festas, e ano que vem, ano eleitoral, ela ainda vai tramitar, vai ter muita alteração, provavelmente ali vai ter muita mudança nisso que a gente já está falando para vocês. Fernando, você tem um comentário ainda para fazer, né? Exatamente, é sobre o serviço público, o comentário da Alessandra Costa, que ela diz: a regra vale para o regime próprio, ou seja, servidores, apenas para os que entraram no sistema depois de 2003. E para o trabalhador do regime geral vale para todos. Grande isonomia, hein? Então ela diz, né, poxa, né, cadê a isonomia? Realmente, para o servidor que entrou antes de 2003, ele ainda ainda deve conseguir, depois da reforma, manter algumas de suas vantagens. Se eu não me engano, né, Guido, se ele esperar até a idade mínima de 62 e 65, ele consegue lá manter a paridade. O texto ele é até mais rigoroso com o funcionalismo, né? O funcionário que entrou no serviço público antes de 2003, se quiser se aposentar com a integralidade, com o salário que ele tem na ativa, e ter o benefício de ter a correção desse salário igual quem está na ativa, que é um grande benefício, né? Ele tem que esperar até os 65 anos no caso de homens e 62 no caso de mulheres, imediatamente a partir da promulgação da lei.
Então é uma regra, pelo menos eles vão ter que trabalhar mais anos do que os outros trabalhadores, segundo a reforma, né? É suficiente para compensar o benefício maior? Aí é um outro debate, é um direito que já foi firmado na legislação, a reforma feita na sequência de 2013, depois de 2013, com que tem uma outra regra diferente para o funcionalismo, já firmou esse direito, né? Quem entra em 2003 até 2013, ele pode se aposentar com uma regra de cálculo que não garante o salário integral, uma média de contribuições, e nesse caso tem uma regra de transição, como o Fernando tinha falado, começa com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. E para quem entrou a partir de 2013, vale a regra igual à do regime geral de previdência, com teto de INSS, com idade mínima, regra de transição, tudo igual. Ó, a gente tem aqui ainda o Wellington Machado, ele quer saber sobre os parlamentares. O Wellington, tem lá na nossa página, tem algumas mudanças sim. Nosso tempo aqui está acabando, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem escrever ou aqui no Facebook ou enviar um e-mail para republica@gazetadopovo.com.br. A gente vai tentar responder para vocês na medida do possível. Procurem as nossas páginas, tudo sobre a reforma da Previdência. A gente também tem um tópico de aposentadoria com as notícias mais atualizadas ali sobre esse tema. E amanhã a gente vai estar aqui de novo no nosso programa semanal, resumo da semana. Com certeza a gente vai falar da reforma da Previdência e a gente espera vocês. Até mais.